Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema é compreenda a visão de mundo dos outros. Olá pessoal, bom dia a todos, Paulo Santos falando aqui com vocês. E a gente já pode começar discorrendo sobre esse tema com uma frase. Então você não deve atacar uma pessoa para só depois você falar das boas novas de Cristo para ela, né? Então a gente tem que entender que nós vivemos em uma sociedade onde tem várias pessoas com vários tipos de pensamentos, outras culturas, outros ensinamentos, outras criações que viveram, né, e vivem em contextos diferentes do nosso. Então é natural que haja discordâncias na forma de pensar sobre diversos assuntos. Então a gente tem que passar de forma, com relação a Jesus, a gente tem que passar para as pessoas de forma bem tranquila e não atacando as pessoas da forma que a gente pode pensar que elas já deveriam saber daquilo, porque muitas das vezes as pessoas nunca ouviram falar das histórias de Jesus ou das histórias das pessoas que estão na Bíblia. Então a gente tem que ensinar com paciência e nunca querendo atacar a pessoa primeiro, dizendo que o que ela está fazendo está errado, que ela vai ser penalizada por aquilo, né? Então a gente não deve bater para depois assoprar, né? Falar as boas novas sem atacar as pessoas. Sim, igualmente ficar apontando o que não é certo na religião das pessoas, né? Destruindo a visão que elas têm do que elas acreditam. Então, se nós queremos compreender a visão delas, nós devemos prestar atenção em como nós falamos sobre a nossa fé e não olhar e apontar a fé delas, entende? Se você quer convidar alguém para conhecer Jesus, você tem que falar de Jesus e não falar assim que a pessoa está errada no que ela está fazendo. Ela nunca vai aceitar conhecer algo diferente do que ela está acostumada se você chegar falando mal do que ela está acostumada, porque esse ali é o mundo dela até então. Então não cabe a você ficar julgando, a nenhum de nós, né? Então uma vez que você julga, a pessoa ela pode adotar uma postura na defensiva. Então a partir desse momento vai ser muito, muito, muito difícil você conseguir, vamos dizer assim, ganhar o coração dela para Jesus, porque ela já está acostumada ali a estar defendendo o que ela acredita, né? Provavelmente você não será a primeira pessoa a fazer isso, a julgar ela. Enfim, o mundo ele é assim, né? Então, nesse tema de hoje a gente está vendo sobre isso justamente para a gente ser diferente do mundo, para quando a gente tiver a oportunidade de contar as boas novas para alguém, a gente fazer isso da maneira correta, né? Fazer isso adequadamente para que a pessoa não se sinta mal e nem na defensiva em momento nenhum. Então é só mesmo para que a gente possa entender que a visão do mundo das outras pessoas, elas podem ser diferentes da nossa, né? Tanto pela questão da criação, às vezes já nasceu em uma religião diferente e com o decorrer da vida ainda tem as coisas que a gente aprende com o mundo mesmo, né? Então a gente faz as nossas escolhas. Então, assim por diante, a gente entender que nem todo mundo teve a mesma criação e nem os mesmos ensinamentos que a gente, né? Isso, então nós devemos compreender. Então, conforme a frase, né, que eu citei logo no início, que nós devemos, primeiramente, não devemos, né, atacar uma pessoa para depois falar de Jesus para ela. Em vez de atacar, a gente tem que compreender. É uma troca de palavras, né? Então, ao invés de você atacar a pessoa, você entende o que ela pensa sobre alguns assuntos, sobre Deus, sobre religião e até outros pontos também. Depois de você dar essa atenção para ela, você passa sobre a vida de Jesus, fala sobre Jesus para ela. Mas compreender é diferente de concordar, né? Isso não quer dizer que para você compreender a pessoa, você tem que confirmar realmente o que você diz é tudo verdade e não questionar nenhum tipo de ponto. Mas você tem que dar essa atenção para a pessoa, esperar ela passar tudo que ela tem passado para você, demonstrar para ela que você compreendeu o ponto de vista dela e a partir daí você mostrar o seu ponto de vista para ela, mas não ignorar tudo que ela vai falar. Você tem que dar uma atenção sim, porque é uma conversa com duas pessoas, né? Então não adianta você fechar os ouvidos para o que ela vai te dizer e só rebater, né?
Então tem que sim haver essa compreensão. Então tem até um exemplo, né, prático que a gente pode ver com relação a isso. Então se você tentar retirar um osso de um cachorro, né, através da força, ele vai fazer de tudo para poder defender e não te largar o osso, né, não vai querer entregar para você tão fácil. Mas se ao invés de ir lá tentar tirar o osso, você oferecer um pedaço de carne para ele suculento, ele mesmo vai largar o osso e vai lá querer a carne que você está na mão, né? Vai se interessar com aquilo que você diz. Então é a mesma coisa. Se a pessoa ela tem uma forma de pensar, não adianta você tentar arrancar aquilo da cabeça dela, fazer ela concordar contigo de qualquer forma. Não, você tem que mostrar o seu ponto de vista, o que você tem de melhor. Fala, olha, eu conheço um Deus que é assim, 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 assado. A pessoa ela mesma é mesmo, então eu quero conhecer mais. Ela vai deixar até um pouco desses preceitos dela, talvez, né, que ela tenha, da religião que ela tenha, ou de alguns pensamentos tortos que ela possa ter, ela vai se interessar na sua dialética, né? E aí vai passar a querer aprender um pouco mais sobre aquilo que você está falando. Ela por si mesma vai se interessar, né? Justamente, e da mesma forma como aquele cachorro defendia o osso, né? Quando a gente chega atacando as pessoas, elas tendem a querer defender as suas religiões, as opiniões, as crenças. Então, como elas não conhecem nada diferente daquilo, não tem como elas concordar com você, entende? Então, a partir do momento que você chega apresentando a sua crença, porque Jesus é incrível, por isso não importa o que as pessoas creem, ele vai continuar sendo incrível. Então, a partir do momento que você chega apresentando, elas não têm por que ficar na defensiva. Se eu chego pra você falando, olha que Jesus fez isso de bom, isso outro de bom, que servir a Deus é muito bom, a gente se sente assim, assim, assado e tal. É diferente de eu chegar pra você e falar assim, você sabe que esse ritual não sei das quantas que você faz é errado, que isso leva você pro inferno e não sei o que. É muito diferente. Então, as pessoas jamais serão recompensadas em suas religiões quanto ter um relacionamento com Jesus. Mas muitas pessoas não sabem disso, não sabem como é ter um relacionamento com Jesus. Por isso não tem como elas não ficarem defensivas quando você fala algo a respeito da religião. O que nós precisamos entender é o seguinte: Jesus, ele se importa com as pessoas e não com a religião que elas têm. Então, para que nós consigamos chegar no ponto de convencer as pessoas, nós não podemos chegar atacando dessa forma, né? Então, da próxima vez que você estiver numa conversa ou num embate, ou você se vê numa situação como essa, você tem que tipo assim, olhar para si e tentar ao máximo ficar longe de qualquer palavra negativa para aquela pessoa. Porque se o interessante é a gente ganhar aquela pessoa para Jesus, por que nós vamos trazer negatividade para ela? Ela tem que ver que a nossa fé ela vale a pena pelo que a gente vive, e não a partir do momento que ela conhece a gente, ela já tá vivendo uma coisa ruim ali, um embate, sabe? Algo que vai deixar ela constrangida ou envergonhada, né? Então, buscar ficar longe de qualquer tema negativo, um embate assim direto com a religião da pessoa ou com a crença, e enfim, manter a conversa sempre em Jesus, né? E na sua oferta de salvação por meio do relacionamento com Ele, porque é isso que a outra pessoa não conhece. Então, se você contar os seus testemunhos, já vai ser bem melhor do que ficar tentando convencer ela do que ela faz errado. Sim, e do que a Dalila falou agora recente, é interessante você também, através dos seus testemunhos, poder falar de Jesus para as pessoas, né? Porque existem vários tipos de religiões e cada religião tem a sua filosofia, a sua forma de pensar, a sua forma de ser. Então, nos últimos dias eu até ouvi um satanista, né? Falando a respeito da seita que ele serve. E uma das coisas que eles seguem lá, como filosofia, é que eles devem ser um espelho potencializado, que seria aquilo. Se uma pessoa vem e faz o bem para ele tem que fazer um bem maior para aquela pessoa. Mas se uma pessoa chega e faz o mal, ela tem que fazer algo pior.
ou seja, potencializado. E você vem e fala de Jesus, que Jesus ensina a ser calmos, mansos, que é um dos frutos do Espírito. Em alguns momentos você deve virar, dar outro lado da face, né, e demonstrar que em algum momento na sua vida aquilo se fez dar certo, né? A pessoa vai, poxa, sério, mas deu certo contigo? Como assim? Vai se interessar, porque é uma forma diferente de pensar. E muitas das vezes a pessoa sim já cresceu ali naquele ambiente, ouvindo aquilo, e ela tem aquilo como certo, né? Então você citar como Jesus foi e dando um testemunho daquilo na sua vida, como deu certo, não é só uma filosofia, não é só uma religião, e se é Deus na sua vida, é um relacionamento. É um relacionamento, a pessoa vai ver que aquilo é real, acontece, não é só preto no branco ali na Bíblia, não. Acontece na sua vida, aí talvez essa pessoa vai se interessar. Mas é interessante que você ouça ela e converse, como a gente disse ali em cima, compreender o ponto de vista dela, certo? E vamos ao versículo, né? De Provérbios, capítulo 15, dos versos 1 ao 9, que diz o seguinte: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos vão dar vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem acredita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com o coração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama quem faz o que é direito. Então, nesse capítulo 15 aqui, de 1 a 9 de Provérbios, a gente pode ver o que o Senhor quis nos ensinar com essas palavras, né? Que as respostas devem ser sempre delicadas para que acalme, né, o coração das pessoas, que o sábio torna o conhecimento atraente. Você tem que falar de forma que a pessoa se sinta atraída. Não é só falar o que você acredita e a pessoa recebe do jeito que ela quiser. Ainda mais se você quiser ganhar alguém para Jesus, né? Você tem que falar de uma forma que seja interessante para aquela pessoa querer saber mais sobre aquilo. Então, Deus, ele já vê tudo que acontece em toda parte. Não precisa a gente ficar apontando o erro das pessoas. Deus já viu aquele erro. Não é você que vai resolver apontando. Entende? E as palavras bondosas, elas dão uma vida nova. A pessoa se sente bem ao escutar aquilo. Às vezes, nós nem sabemos a religião da pessoa, mas ou ela fez algo que não deu certo, enfim, não está se sentindo bem mais naquele ambiente, e ela encontra com você, que dá uma palavra bondosa de conforto, de apoio. Imagine como que ela não fica interessada ao porquê você está fazendo aquilo por ela. Vocês entendem a diferença? Que a gente não precisa não invadir o espaço das pessoas, mas pode compreender. Não é para concordar, mas sem julgar. A gente não tá aqui para isso. E Deus também fala que o homem, quando ele é direito, ele há prosperidade. Isso pode não tá falando somente de dinheiro, mas sim da sua felicidade, da sua alegria, do seu trabalho, da obra de Cristo, ganhar almas de um jeito que elas vão realmente querer continuar, né? Não vão ser pessoas que vão experimentar e voltar para o mundo. Entende? A prosperidade, ela pode ser de várias formas, né? Aí diz também que quando os sábios falam, eles espalham o conhecimento, né? Mas com os tolos isso não acontece. Então, para que falar várias coisas que vão atingir outras pessoas, sendo que você nem conhece a religião dela também, né? Assim como ela não conhece Jesus, você também não conhece a religião dela. Então, vai estar sendo uma tolice o que você vai estar falando. Sim, e o que a Dalila está dizendo ali, discorrendo sobre o que a gente acabou de ler, a gente pode observar
que a lei da semeadura ela se faz presente tanto no Antigo Testamento, que é desse texto, é do Antigo, quanto no Novo. Então, tudo que é plantado será colhido com as consequências. Independentemente se você faz coisas boas ou ruins, você vai colher frutos da mesma forma. Mas os frutos serão a consequência daquilo que você plantou. Você plantou bondade, seus frutos vão ser coisas boas. E se for coisas ruins, seus frutos serão coisas negativas, serão maldições, doenças, coisas ruins na sua vida. E nesse texto até fala aqui no trecho, né? As palavras bondosas dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente, né? E Deus, ele despreza também aquele que não gosta dos ensinamentos dele. Que os ensinamentos de Deus é para que você seja uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, para que você plante o bem e você possa colher o bem. Então a lei da semeadura se faz presente aí também. Então a partir do momento em que você ofende uma pessoa para depois falar de Jesus para ela, você não está sendo bondoso. Porque você fecha um diálogo com aquela pessoa, ela não vai nem querer saber o que você está querendo falar. Porque já vai ficar na defensiva. Você já começou ofendendo a pessoa logo de cara, né? Então aí você acha que eu evangelizei, falei que era certo. Você pode ter dito que era certo, mas não falou da forma certa. Você não tentou compreender a pessoa, ser calmo, dar palavras doces para essa pessoa, para que ela possa realmente te ouvir. Porque ela vai te escutar, mas não vai te ouvir, te dar atenção. Sim. Né? E outra coisa, conforme ele disse que a gente planta o bem e colhe o bem, em lugar nenhum você vai ver que você vai colher antes de plantar, né? Então não espere você colher o bem primeiro para depois você ir plantar. A ordem das coisas não é essa. Então muita gente fica esperando, né, ali um momento em que algo bom vai acontecer para que ela possa fazer o bem. Nós estamos aqui para a gente ser diferente, extremamente diferente do que o mundo é. Então, que a gente não espere para fazer o bem, porque o bem ele precisa ser feito de qualquer forma, porque a nossa colheita ela é certa. E também aqui no próximo ele fala assim, que quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, né? Mas com os tolos isso não acontece. É exatamente o que as pessoas veem da gente quando a gente perde a linha e começa a criticar ela sem nem conhecer. Como eu falei lá em cima para vocês, Jesus ele se importa com as pessoas e não com as ideias dela, não com a crença, nada. Entende? São as pessoas, o coração e a alma das pessoas. Então é o que a gente deve se importar também. Se eu chego pra pessoa e já vou atingindo ela num ponto que eu sei que vai magoar, eu tô me importando realmente com a alma e com o coração dessa pessoa? Vocês entendem? E o Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se agrada com o coração dos bons. Olha só, a gente tendo um coração segundo o de Deus, né? Que ele vai nos orientar a fazer as coisas, sempre estar fazendo bem, ele vai se agradar de nós. E eu sempre cito o financeiro porque é fácil de entender. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem. Às vezes uma pessoa ela não é boa, mas ela tem lá 10 mil reais para ofertar na igreja. Ela mesmo assim pode passar por dificuldades, vocês entendem? Às vezes não dá para entender, aquela pessoa tem tanto dinheiro, mas tem uma doença que não tem cura. É esse tipo de coisa, porque é de mais fácil entendimento, mas isso com qualquer área da vida, né? Aí às vezes a pessoa ou tem uma doença, ou a mulher não ama, ou os filhos não respeitam, enfim, é uma infinidade de problemas. Mas às vezes o coração da pessoa que é boa, mora numa casa simples, mas é feliz, da família ama, todo mundo é unido. Vocês entendem a diferença? Que o tanto que vale a pena ser bom, que vale a pena fazer o que foi deixado para que fosse feito, né? E o último o Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama quem faz o que é direito. Então, se ele já nos ensinou como que tem que ser feito, então é só seguir. A gente não precisa estar, ai meu Deus, se descabelando para entender o que é para ser feito. Ele já nos ensinou tudo bonitinho. A gente não tem que estar aprendendo em outro lugar, já está tudo escrito ali. É só meditar, entender e praticar. Muito daquilo de que as pessoas elas vão ver na gente
o que a gente prega, né? Então, se eu tô falando pra vocês aqui que vale a pena ser bom, vale a pena ter uma atitude boa e chegar nas pessoas falando de Jesus e não atacando, se eu não tiver uma atitude dessa, qual a autonomia que eu tenho pra falar sobre isso? Nenhuma. Então, eu tenho que ser exatamente aquilo que eu prego. O evangelho, ele tem que não ser só da boca pra fora, ele tem que ser das atitudes pra fora, né? Então, você aprendeu como compreender a visão de mundo das outras pessoas? Você realmente aprendeu com esse vídeo? Se você tiver aprendido, deixe um joinha no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Amanhã a gente vai trazer uma nova palavra para vocês. Se vocês tiverem algum pedido de palavra que vocês não entendem, enfim, que vocês achariam interessante de ver por aqui, vocês podem deixar nos comentários também. Então, um beijo no coração e até a próxima. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos, hein?